Qual foi a coisa mais idiota que alguém já disse a você? Que não precisamos de agricultores porque temos mercearias. Um amigo meu me perguntou por que não víamos estrelas quando sobrevoávamos. Ela realmente acreditava que quando você estava voando em um avião, voou sobre as estrelas. Eu fiquei sem palavras. Conheci uma garota na faculdade que pensava que depois que os aviões atingissem o pico de altitude, eles desligavam o avião e planavam no resto do caminho. Sim, ela já havia voado antes. Meu antigo colega de quarto apontou um termômetro laser para um lápis em uma mesa dentro de nossa casa. O termômetro a laser dizia 68 Fahrenheit. Ele exclamou: esta coisa está quebrada. Eu perguntei por que ele achava que estava quebrado. Isto é um lápis. Ele não produz nenhum calorimetria. Este termômetro deveria dizer 0. Eu olhei para ele por alguns segundos, incapaz de coletar minha mandíbula do chão. Bem, 0 Fahrenheit significaria que está congelado. Tô bem além de congelado. Então eu acho que 68 é a temperatura do ar na sala. Este homem tinha 26 anos. Seus 2 irmãos adultos estavam sentados nesta sala, e eu era o único que entendia porque o termômetro estava correto. Costumava trabalhar em Yellowstone. A quantidade de estúpidos que passam pelo parque é inimaginável. Tinha um bisonte vindo e deitado perto do calçadão em Velhos Fiéis. Uma mulher segurando um bebê começou a correr para ela. Por sorte, ela tinha agarrado pelas costas da camisa e a puxado para baixo. Ela continuou gritando que ia me processar e ao alojamento por arruinar sua foto perfeita de férias. Em seguida, assisti a uma caminhada de 20 algo saindo do hotel com um traje de banho para ir de molho nas panelas, dizendo a outro turista que não podia sair a pé do calçadão. Ele ficou furioso e exigiu que lhe fosse permitido fazer isso. Quando isto acontece, estamos em alerta máximo. Sempre tivemos que observar os turistas, como se eles tivessem um TD 10. Espere. Você é asiático? Eu pensei que você disse que era vietnamita. Alguém disse uma vez que não podia esperar o Halloween cair na sexta-feira, dia 13. No mês passado, um colega de trabalho perguntou se eu ficaria sem sangue eventualmente porque doaria muito poucos meses. Ele tem 34 anos de idade. Um cara em um servidor de discórdia insistiu que o Paquistão está na África. Eu lhe disse que o Paquistão está na Ásia e ele me chamou de racista e teve uma pequena reclamação. Tive uma conversa parecida com o Jagolf na minha aula de Química do ensino médio. Ele tentou me convencer de que a Índia fazia parte do Oriente Médio. Ele nem se calou sobre isso quando eu lhe disse que sou indiano e sei exatamente de onde diabo sou. Apenas continuei no caminhão. Foi difícil para seu marido aprender inglês. Existe uma barreira linguística para vocês. Meu marido é escocês, nascido e criado. Eu, a pessoa de ti, passando por um usuário no escritório, que estava em sua mesa. O computador dela estava lento naquele dia. Ninguém jamais percebeu que ter 12 programas abertos ao mesmo tempo e 15 abas no Internet Explorer iria diminuir a velocidade dos PCs Junk que tínhamos. Eu disse isso repetidamente. Mas o que o cara da TI saberia sobre o desempenho do computador? Ela grita: meu computador está conectado com um cabo de rede azul e o resto do seu é todo amarelo. O meu deve se conectar em outro lugar e essa é a razão pela qual ele funciona tão lentamente. A mãe de meus maridos é muito ignorante e conhecida por dizer coisas realmente estúpidas. Mais recentemente estivemos na Itália e ela perguntou por que eles não deitam abaixo o Coliseu porque ele parecia tão velho. Eu estava no shopping quando esta garota se aproximou de mim e tentou me pressionar para me vender protetores de tela para iPhone. Eu disse a ela que já tinha um, que eu mesmo instalei. Ela respondeu: não, você não tem. Sou americano e alguém me disse: não quero estereotipar, mas você parece muito branco para falar espanhol. Depois que eu disse ao meu colega de faculdade que eu estava fazendo cursos de espanhol, vindo de uma garota que sempre denuncia os estereótipos. Eu tinha um conhecido que dizia que a Terra deve ser plana porque ninguém está falando sobre a massa branca ao redor do mapa e como ela é um encobrimento. Ele estava apontando para a borda retangular branca do papel. Enquanto eu estava na faculdade para um curso de ciências da Terra, servia em um restaurante. O proprietário do restaurante me perguntou se eu sabia do que a Lua era feita ou como ela era feita. Então eu lhe dei uma resposta concisa e correta. Ela olhou para mim e disse: "Oh, é isso que você pensa? Deixe-me dizer-lhe o que ninguém no governo vai dizer." Então continua a me dizer como tudo o que estou aprendendo é uma mentira perpetrada por interesses corporativos e que a Lua foi feita por um grupo de cientistas 3 bilhões de anos no futuro.
que viajam 6 bilhões de anos atrás no tempo e criam a Lua. Ela estava muito sério. Este cara não estava brincando. Isto também foi em 2013. Muito antes das nozes que eu garanto absolutamente que ela é uma delas. Uma vez tive uma colega de classe na biografia do colegial dizendo que ela queria se mudar para a Austrália. Quando lhe perguntaram por quê, ela respondeu: quero olhar pela janela e ver girafas do meu quintal. Nenhuma quantidade de documentação convincente a convenceria de que as girafas estavam na África e não na Austrália. Veia semelhante, mas menos estúpida porque admitiu estar errada. Minha professora de física do ensino médio achava que eu inventava narvais. Em sua defesa, eu tinha absolutamente uma propensão para desenhar criaturas estranhas inventadas sempre que o momento se apresentava. Tivemos que fazer um show de marionetes de meias para explicar alguma coisa que eu não lembro e escolhi fazer narvais para minhas marionetes porque era 2010 e eu achava que era merda mais engraçada. Ela me perguntou se as criaturas em minha apresentação eram criaturas que eu inventei, ou se eram da mitologia. Nunca vou esquecer o projetor puxado para a página da Wikipédia sobre narvais, e meu professor passando por ela dizendo isso é uma loucura. Pensei que você as tivesse inventado. Eu sou Stilgri sobre um professor que tive quando eu tinha 5 anos de idade, que desafiou minha classe a nomear um animal para cada letra do alfabeto. Isto era minha coisa. Eu adorava animais. Coletava cartões de informação e modelos e era muito preciso sobre isso. Eu tinha um quebra-cabeças da WWF, que é o World Wildlife Fund, não luta livre, e tinha narvais nele. Eles não iriam mentir. Então eu sabia. Ela chegou ao N. Eu disse com confiança narwhal e ela me disse por sugerir um animal mítico. Ela não queria nem ouvir falar do meu quebra-cabeça. O sentimento de injustiça nunca desapareceu. O que? Maryland não tem nenhum hospital. Meu velho amigo, o homem mais estúpido que já conheci. Coração de ouro. No entanto, uma vez me ligou enquanto ela estava em Maryland. Somos de Ohio. E me pediu para ligar para o 911 por ela porque ela estava tendo um ataque de pânico e estava genuinamente preocupado que ela iria ter um ataque cardíaco. Eu expliquei que ao invés de me ligar ele mesmo deveria ligar para o 911 ou ir para o hospital. Ela então começou a discutir comigo que Maryland não tem hospitais. Ela pensava que os hospitais só existiam em Ohio. Levou cerca de 5 minutos para que ela entendesse que os hospitais são literalmente todos. Ainda absolutamente boquiaberto com essa conversa 5 anos depois. Eu nunca vou parar de fumar cigarros. Minha tia era saudável até que parou de fumar. Então ela foi diagnosticada com câncer em estágio 3. Isso me foi dito pelo meu gerente de uma Domino's Pizza Pensilvânia, Estados Unidos da América. Eu não tive tempo ou energia para explicar a um homem em 3 décadas meu veterano que ela provavelmente teve câncer por muito tempo. Mas não fui ao médico até que ela se sentisse retirada da nicotina. Então terminamos nossos charutos e voltamos para a pizza de Sling. Deixei de fumar e de entregar pizzas pouco tempo depois. A amiga de minha avó e sua filha disseram que podiam ouvir a Estação Espacial Internacional voar por cima. Soa como o OSH-RS. Se um cara com quem eu estava trabalhando na construção dizia espero que o sol nasça desse lado hoje apontado para o oeste porque ontem ele surgiu deste lado e estava tão quente. Um agente do lado leste do prédio. Não é assim que o sol funciona RS. Estávamos na casa de um amigo uma vez, anos atrás. Estávamos no final dos anos 20, início dos anos 30, fazenda. Nas pradarias. Seu brinquedo de criança, que não era a ferramenta no barracão. Tentava determinar para que lado estava o leste, o oeste, o norte, o sul. Isso é quando o sol estava se pondo. Ela aponta para o sol se pôr. E diz, o sol se põe no oeste, e nasce número, enquanto se vira e aponta na direção oposta. Ele pensou muito bem, muito mesmo, e ficou muito satisfeito quando proclamou a resposta correta. Manhã. Muitas vezes espero que ele não tenha procriado. No ensino fundamental, estávamos aprendendo sobre as culturas e lendas nativas americanas locais. Uma lenda dizia que todos os homens iam para a guerra, exceto o menino ou algo assim, e que lhe restava continuar a existência da tribo, ou algo assim. Em um debate com uma garota que perguntou em voz alta por que ele não foi e morreu também. As mulheres podem manter a tribo viva. Eu, sendo mundano e já tendo tido tea talk, tentei explicar que não haveria mais tribos sem pelo menos um rapaz presente. Ela gritou de volta, isso não é verdade. Nós sabemos pescar. Tinha que me dizer para sentar lá fora porque não conseguia parar de rir. Que os genes vão com o gênero. Se o pai tiver olhos azuis, e a mãe olhos marrons, a criança terá olhos azuis se for homem,
E olhos marrons se for mulher. Ela disse isso como em todos os genes, não apenas na cor dos olhos. E eu sei que há uma probabilidade maior para algumas cores, mas isso foi apenas um exemplo. Recentemente, conversando com uma garota que conheci desde o colegial, ela me disse que não crescia com privilégios. Seu pai é dono da única pizzaria da cidade. O que significa que ela é uma pessoa muito rica porque todos compram pizza deles. Ela também é da Sicília. Ela é dona de uma casa na Itália. Então eles fazem uma viagem anual de um mês no verão para a Itália que ela recebe o que quer que ela peça. Seu ex-noivo que a traiu está sendo chantageado por ela porque ele trabalha para seu pai e ele não quer perder seu emprego. Então ela não paga nenhuma de suas contas. Ela acabou de comprar uma casa e seu pai acabou de lhe entregar uma casa e ela me diz que ela não é privilegiada. Naquele momento eu decidi parar de falar com ela porque gosto de pessoas que são baseadas na realidade.